Finalmente, nesse episódio 2, a gente teve o Gojo em ação. Essa cena toda é muito boa. E ainda mais junto com essa trilha sonora, que tava deixando a cena toda mais top ainda. E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Show e tô aqui pra comentar o segundo episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. O episódio começa com o Geto na cozinha, preparando um café, e a gente foi se perguntando, cara, onde que o Geto tá? Porque no último episódio terminou com o Geto no meio de uma explosão, voando com o caos completo. Como assim agora ele tá fazendo um cafezinho? Bom, de começo fica até sem entender, mas à medida que vai passando a cena, você vai entendendo que não, ele realmente está no mesmo lugar e que na verdade ele já derrotou o membro da organização Kill e que ele só decidiu fazer um cafezinho mesmo. Deu uma pausinha lá e tomar um cafezinho da tarde. Quem nunca fez isso? Esse membro da organização Kill, ele fala que ele vai largar de ser feiticeiro e vai morar na roça se ele deixar ele vazar. Mas aí o Geto ele se faz desentendido, falando o quê? Eu não ouvi, não tô te ouvindo. Aí que esse membro Kill ameaça o Geto, falando que o feiticeiro Baio mais forte da organização ele tá lá. Só que nesse momento o Geto pega e recebe uma mensagem. Ele recebe uma mensagem do Gojo. E nessa mensagem tinha uma imagem. Ele mostra essa imagem para esse membro Kill, perguntando para ele se esse daí é o Bayer. Sim, o Gojo derrotou o membro mais forte da organização Kill sem precisar de muita coisa. Após isso, corta a cena pro Fushiguro. Eu vou chamar de Fushiguro porque por enquanto a gente não sabe o nome dele. A gente sabe que ele é o pai do Megumi, mas ainda não apareceu o nome dele no anime. Então vamos chamar ele de Fushiguro. A gente vê o Fushiguro todo largado, todo relaxado, apostando. Sim, o cara é um apostador legítimo. E pelo visto, o coitado nunca ganha uma aposta. Tanto que até o mediador fica zoando ele. O mediador pergunta pra ele por que ele tá tão relaxado e ele não tá indo atrás do Gojo ou atrás da menina. E o Fushiguro diz que não adianta só ir atrás do Gojo, não adianta bater frente a frente com ele. Ou seja, o que deu a entender é que o Fushiguro ele tá bem cauteloso em relação ao Gojo. Ele sabe que o Gojo não é qualquer feiticeiro Jujutsu. Então o plano do Fushiguro foi colocar uma recompensa na cabeça da Riko, viva ou morta. E eles espalharam isso daí meio que numa Deep Web do mundo de Jujutsu. Antes do mediador sair, ele pergunta pro Fushiguro sobre o Megumi. Só que aqui a gente vê que o Fushiguro ele dá uma desentendido ou ele realmente não lembra quem é Megumi. E ele pergunta de volta, quem é esse daí? Após isso, voltamos para o apartamento, onde o Gojo tá com a Rikos no braço, até ela acordar e dar um tapão no Gojo, achando que o Gojo, na verdade, é um dos membros Kill que atacou ela. Gojo e Geto tentam convencer ela que eles são do bem, mas mesmo assim isso não resolve, e ela ficou debochando e xingando eles, até que os dois decidem judiar da Riko. Depois dessa cena cômica, a gente consegue ver mais ou menos qual que é a perspectiva da Riko. Ela tem uma visão diferente sobre a assimilação. Enquanto os outros consideram que ela vai morrer, porque Tengen-sama vai virar ela, vai meio que tomar o corpo dela, ela acha diferente. Ela diz que ela não vai morrer, pois ela se tornará Tengen-sama e Tengen-sama se tornará ela. Então ela ainda viverá nesse mundo. Mas aí o Gojo e o Geto nem dão ouvidos a ela, já que ela só parece uma pirralha gritando no ouvido deles. Logo em seguida vamos para a escola da Riko, porque ela diz que ela ainda tem escola que ela quer ir para a escola. Só que o Gojo ele é contra isso. Ele acha que eles só vão estar mais seguros na escola Jujutsu. Só que o professor deles diz que Tengen-sama ordenou a eles para que todas as exigências da Riko fossem cumpridas. E aqui vemos novamente como o Gojo e o Geto eram diferentes. A maneira de pensar e lidar com as coisas era bem distintas uma da outra. Pois o Gojo tá pé da vida. Porque pra ele não faz sentido ele estar ali de babá cuidando da Riko, enquanto eles poderiam levar a Riko pra escola de feiticeiros Jujutsu e estar mais seguros. Já o Geto, ele diz que essa daqui é a última vez que ela vai poder estar numa escola. A última vez que ela vai poder ver amigos, familiares, então é pra deixar ela aproveitar esses últimos momentos que ela tem com os amigos dela. Pois depois disso ela virará Tengen-sama e nunca mais vai poder ver os amigos dela. E que por isso eles têm que respeitar esse desejo dela. Então aqui vemos que o Geto antigamente ele levava o sentimento dos outros em consideração. Ele era um homem puro e bem cavaleiro. A empregada conta pra eles que Riko tinha uma família, mas que perdeu a família num acidente. E que logo depois disso essa mesma empregada passou a tomar conta da Riko. O Geto vira pra ela e diz, então você é a família dela. Na moral, ainda não sei o que aconteceu com o Geto pra ele virar a pessoa que ele é hoje no tempo, tipo meio que um vilão. Mas o Geto de antigamente, não tem como você não gostar dele. Ele era uma pessoa pura e muito boa. Então, no mínimo, você tem que ter máximo respeito pelo Geto. É sério, não tem como não gostar do Geto nesse arco do passado. Geto diz que colocou algumas maldições pra ficar vigiando a Riko. Só que nesse processo que eles estão conversando, ele percebe que duas maldições dele foi exorcizada. Então ele avisa ao Gojo que eles têm que ir atrás da Riko porque a Riko pode estar em perigo. Em paralelo ao que está acontecendo na escola, Fushiguro está no restaurante comendo mó de boa. E novamente,
apostando. Até que ele recebe uma ligação do mediador questionando ele. Por que ele colocou essa recompensa tão alta na Deep Web? Porque o valor que ele colocou na cabeça da Rico é o mesmo valor da entrada que o culto da estrela deu pra ele, que era no valor de 30 milhões. Porque no pior dos casos, esses feiticeiros clandestinos conseguem matar a Rico e vão receber esses 30 milhões. Logo, o mediador e o Fushiguro não receberão o resto do pagamento deles por executar o alvo. Fushiguro então explica pra ele que o Gojo tá de guarda-costas da Rico e que não vai ser um trabalho fácil. Esses feiticeiros clandestinos não vão conseguir derrotar Gojo para poder matar ou capturar a Rico viva. E ele comenta que o Gojo é a primeira pessoa em séculos a nascer com 6 olhos e a técnica ilimitado. Essa é a primeira vez que a gente ouve o nome dos poderes do Gojo, porque até então a gente só sabe que o Gojo ele é broken e tudo mais, mas a gente não sabe quais são exatamente os poderes dele. Então a ideia do Fushiguro é basicamente fazer com que esses feiticeiros clandestinos vão atrás do Gojo e cansem o Gojo nesse processo, que daí o Fushiguro vai ter uma batalha com uma vitória um pouco mais certeira. Voltamos para a escola e o Geto ele é parado por um desses feiticeiros clandestinos. Esse feiticeiro acha que o Geto ele é fraco no combate corpo a corpo, por ser um jovem feiticeiro e que invoca outras maldições para lutar por ele. Então a ideia do velho é fingir que perdeu, para daí poder dar um golpe surpresa no Geto. Mas logo em seguida, quando o velho vai para dar o golpe no Geto, aparece um cachorro meio que do nada. E do nada o velho tá de frente pra um cachorro. Parece que o velho foi preso num genjutsu, parece que a gente tá em outro anime e, sei lá, o Geto virou o Itachi da vida. O velho fica perdido, fica sem entender, até ele se aproximar do cachorro e perceber que aquele era o cachorro dele. Um cachorro que já morreu há muito tempo atrás. Então ele relembra do passado que ele teve com o cachorro, como eles eram bem amigos. Então você fica sem entender de começo, até cortar pro presente de novo e ver o velho apanhando. Então ele percebe que tudo que tava acontecendo ali naquele momento era a vida passando diante dos olhos dele. Ou seja, o Geto tava acabando tanto com ele na porrada, que literalmente ele sentiu como se ele fosse morrer ali, e passou um flashback da vida inteira dele. Imagina o quão forte o Geto tem que ser pra estar nesse nível. Bom, após isso, o Gojo segue a procura atrás da Rico. Ele vai em direção a uma capela, onde existe uma possibilidade da Rico estar lá, tendo aulas de canto. Então ele chega lá gritando pela Rico, aí toda garota que tava lá começa a babar, começa a gritar, falando que ele é bonito, ele é um galã, e começam a tirar onda com a Rico, perguntando quem é, se é namorado dela, se ela já tá namorando. Só que daí a Rico fica sem graça e fala que ele na verdade é o primo dela. Aí toda garota começa a dar em cima dele, falar que ele é gato, pra ele tirar os óculos, mostrar o olho dele. E o pior disso tudo é que o Gojo ele tira o óculos dele e ele começa a se exibir pras garotas. Ele começa a fazer pose aqui, pose ali, beijinho e tudo mais. A professora aparece e pede pra todo mundo se acalmar, porque tá todo mundo querendo o Gojo como namorado. E ela vai em direção ao Gojo, falando que ele não pode aparecer assim do nada, sem avisar. Só que à medida que ela vai andando, ela tira uma folhinha e começa a anotar o número dela e passar o contato pro Gojo, achando que as alunas dela não iam perceber ela fazendo isso. E aí todo mundo começa a reclamar que ela tá furando a fila, literalmente. Essa cena toda, no geral, foi muito cômica, porque você não tava preparado pra nada disso acontecer, muito menos a professora dando em cima do Gojo. E a forma com que eles colocaram tudo mais chibi e tudo mais, dá aquela ajudada no tom de comédia pra cena toda. Por isso que eu gosto muito dessas cenas chibi. Gojo então pega a Rico e sai da escola com ela. Até que no meio dessa fuga ele é parado com um cara que usa um disfarce de sacola na cabeça. A habilidade desse cara é a habilidade de fazer clones. Ele consegue fazer até 5 clones e ele consegue intercalar entre os clones. Ou seja, se esse clone que ele fez for levar um soco, ele pode se transferir o corpo dele para um outro clone. Então o corpo original dele fica aqui e ele não leva esse dano. E assim sucessivamente. Então o Gojo decide entrar no modo exibição para mostrar os poderes dele. Nisso a gente aprende um pouco mais sobre os poderes do Gojo. Um dos poderes do Gojo é fazer com que tudo que vai se aproximando dele vai perdendo a velocidade, até chegar na velocidade zero. Ou seja, em teoria é impossível você dar um soco no Gojo, porque à medida que seu soco vai chegando nele, vai perdendo a velocidade até chegar no momento em que ele é parado completamente. Pensa como se fosse que tem uma barreira em volta do Gojo, que à medida que você vai chegando, tudo vai parando. E quando ele amplifica o poder, ilimitado, que é o outro golpe dele. É como se fosse o contrário da primeira habilidade, que ao invés de expelir tudo que vai chegando perto dele, que vai tipo parando, agora é o contrário, tudo é meio que sugado em uma direção que ele escolhe. Ou seja, pensa como se ele criasse uma esfera em que
qualquer coisa que ele quiser é sugado diretamente para essa esfera. É inclusive o golpe que ele usa para puxar os dois clones e se chocarem. Bom, após uma pequena demonstração dos poderes do Gojo, o feiticeiro decide dar o pé, porque ele sabe que ele não vai tancar o Gojo. É aí que a gente entra na melhor cena desse episódio, que é o Gojo usando a técnica ilimitado dele e se teleportando para dentro de um prédio, puxando o inimigo em direção a ele. Essa cena toda é muito boa, é muito da hora. E ainda mais junto com essa trilha sonora, que tava deixando a cena toda mais top ainda. Bom, após puxar o cara de sacola, ele executa um poder que a gente já viu na primeira temporada, que é o vermelho. Só que até então a gente não sabe como funciona. Mas quando parece que ele tá pra executar essa técnica vermelho, a técnica falha. E ele tem que resolver com um soco no cara. Então aqui a gente pode ver que o Gojo, mesmo jovem, ele já era muito broken. Só que exatamente por ele ser jovem, ele ainda não sabia controlar 100% dos poderes dele. Nisso a Riko recebe uma mensagem, e quando ela vê, é a cuidadora dela que foi capturada. E o episódio fica por aí com um ganchinho bem leve. Bom, e eu tô muito viciada na ending. Na ending e na opening, eu gosto muito dos dois. Só que a ending só tem um significado a mais. Tem várias simbologias por ali. Além das curiosidades que eu já falei no primeiro vídeo sobre o primeiro episódio da segunda temporada, parei para analisar um pouco mais a ending e percebi mais coisas. A gente pode ver que na ending toda, o Gojo sempre está andando em direção a um lugar. Ele não está parado. Enquanto a gente vê o Geto sempre sentado, parado, pensando na vida. Outra coisa que a gente percebe é que na ending tem dois peixes. Um peixe branco e um peixe preto. E a gente pode ver também que mesmo na chuva, o Gojo está sempre sorrindo, ele está correndo por aí, ele está feliz. Enquanto o Geto está pensando mais na vida, mais refletivo. Mas que quando ele se junta com o Gojo, ele está sempre zoando, ele está sempre rindo um pouco também, está se divertindo com a vida. E logo em seguida mostra eles juntos, andando numa plataforma reta. Só que no final essa plataforma se divide em dois, esquerda e direita. Ou seja, isso é uma representação do que acontece com eles lá no futuro, onde um vai para a esquerda e o outro vai para a direita, em direções totalmente opostas. Ou seja, enquanto o Gojo ele vai para a parte do bem, o Geto ele vai para uma parte mais do mal. Então o episódio dessa semana fica por aqui. Eu vou fazer uma análise do terceiro episódio quando lançar. Então se você quiser, já se inscreve aí para você não perder o próximo vídeo. E por favor, clica aí nesse like para me ajudar. Ou comenta também o que eu posso melhorar, o que vocês querem nesse canal. Então eu conto com a ajuda de vocês e falou!